Olá, bom dia. 6 graus em Curitiba. E aí, tá quantos graus? Bora para mais uma leitura do livro da Zíbia Gasparetto? A negra baixou a cabeça pensativa. Sempre ia alimentar a aversão a Demerval, por amor a sua sinhá. Colocava nele a culpa de tudo quanto ocorria de ruim. E agora sentia o quanto lhe era difícil reformular suas ideias. Tentou orar por Demerval com mais tolerância, mas, ao recordar sua figura, brotava em seu íntimo um forte sentimento de rancor. Suspirou fundo e em seus olhos brilhavam algumas lágrimas quando desabafou. Senhor Eduardo, não consigo, não... Quando me lembro do senhor Demerval, me sobe uma coisa no peito, uma raiva. Eduardo olhou para Zefa com bondade, porém sua voz estava firme ao dizer: por isso mesmo, você não deve julgar Demerval. Como exige que ele abandone seu lar, sua esposa, seus filhos e parta sozinho? Deixe os bens, tudo, e aceite a nova vida. Perdoe que ele tirou tudo isso. Se você não consegue sequer esquecer seus ressentimentos por coisas muito menores que julga ter contra ele? A negra lutava contra as lágrimas acubrunhada. Eu sou uma negra ignorante, senhor Eduardo. Não havia pensado nisso. Para esperarmos que os outros façam isto ou aquilo, nós precisamos ser capazes de fazer primeiro. Se estivesse no lugar de Demerval, teria conseguido perdoar? Acho que não, respondeu ela chorando. Eu não presto também, não posso ajudar minha sinhá. Ao contrário, Zefa, você agora pode ajudar muito. Sabe que não deve exigir nada de ninguém, mas pode pedir a Deus pela felicidade de Demerval e de Dona Maria José. Deixe sua compreensão envolver o coração sofrido de Demerval e você estará cooperando na cura de ambos. Bentinho ouvia quieto, atencioso. Sabia que Eduardo estava certo. Não era bom atirar pensamentos de rancor sobre um espírito tão revoltado como o de Demerval. Se ele compreendesse suas verdadeiras necessidades, tudo ficaria resolvido. Agora vamos à nossa prece, pediu Eduardo. Vamos orar com muito carinho para o espírito de Demerval. Comovido, fez sentido a prece, durante a qual Zefa esforçou-se para acompanhar de coração, lutando para vencer o ressentimento a longo tempo alimentado contra Demerval. Combinaram que se reuniriam todas as noites e tentariam convencer Maria José a participar. Só o conseguiram 2 dias depois. Maria José sentou-se ao lado deles, um pouco inquieta, e Eduardo, calmo, orou pedindo ajuda em favor de todos, principalmente de Demerval. Lágrimas caíram dos olhos de Maria José, que nada disse. Eduardo colocou a mão direita espalmada sobre a sua cabeça e orou, pedindo proteção para ela, e aos poucos foi se acalmando. Quando terminaram, Eduardo perguntou-lhe com naturalidade: tem dormido bem? Maria José corou um pouco embaraçada. Teria Eduardo percebido o que acontecia em algumas noites? Preferia morrer que alguém soubesse. Sim, mentiu. Tenho. Eduardo não respondeu. Sabia que precisava agir com paciência e delicadeza. Considerava uma vitória a presença dela. Não falou mais nada. Maria José começou a participar todas as noites da reunião. Eduardo orava por todos da casa e pediu para que as crianças também participassem, pelo menos da prece inicial, orando em favor do pai. Bentinho, calado, humilde, depois de todos se retiravam, explicava como Demerval havia se comportado. O negro conseguira vê-lo e informara que ele, a princípio, demonstrava estar assustado e temeroso, desconfiando, permanecendo à distância, sem se aproximar da sala, embora continuasse com o pensamento ligado a Maria José. Depois que as crianças se retiravam, Eduardo fazia ligeira preleção, explicando sobre a morte, a sobrevivência do espírito, a necessidade de desligar-se da família e depois da morte do corpo. Falava tentando esclarecer o espírito de Demerval, que sabia presente, tentando mostrar a situação real, a necessidade de perdoar e aceitar a mudança inevitável. Maria José estava mais calma, seus olhos já estavam mais expressivos e ela começava a interessar-se pelos problemas do dia a dia. Eduardo prosseguia com firmeza e dedicação. Realmente, Demerval sentia-se mais calmo, sabia que vivenciava uma situação nova, diferente do que possuía em vida.
Podia até admitir que havia morrido. Pensava nisso de vez em quando, mas a verdade é que se sentia vivo. Em sua casa e com sua família, não podia aceitar que de repente alguém lhe dissesse que deveria abandonar tudo e partir para um lugar desconhecido. Aquela era sua esposa, seu lar, seus filhos. Ele tinha todo o direito de estar ali. A casa era mantida com seu dinheiro. Além do mais, ele não sabia para onde ir. Não podia abandonar a família. Eles precisavam da sua proteção e da sua presença. Sentia-se triste e apreensivo. Era obrigado a aceitar as irregularidades dos negócios e o descaso dos empregados, sem poder intervir diretamente. Sentia-se impotente. Sua atuação era limitada e Maria José, que a princípio lhe obedecia cegamente, já agora interferia, tentando modificar o rumo dos seus desejos. Né? Realmente não deve ser fácil para uma pessoa que não entende sobre a vida pós-morte, né? Sobre uma pessoa que não entende que o corpo desfalece, mas o espírito continua vivo, continua sentindo as mesmas coisas de antes, né? E deve ser muito triste você não saber disso, não saber que você pode ir para uma colônia espiritual, onde você pode ver seus entes queridos que já desencarnaram antes de você, né? E achar que não tem outro lugar para ir, que tem que ficar ali, cuidando e protegendo das pessoas que ele ama. Então deve ser muito triste quando o espírito desencarna assim, sem ter esse conhecimento. Por isso é importante a leitura, por isso é importante buscar conhecimento. Muitas religiões acham que quando a pessoa desencarna, o espírito dorme esperando a ressurreição de Jesus. Cada um acredita naquilo que acha certo, cada um acredita naquilo que acha melhor. Mas é importante buscar conhecimento sim, tá? Porque vai que você não dorme, né? Vai que você acorda, desperta e está ali e não consegue sair, né? Já assim que ele desencarnou, alguém veio buscar ele. Só que ele não conseguia enxergar quem era a pessoa, porque ele estava rodeado de rancor, de raiva dentro dele. Então ele conseguia ouvir a voz da pessoa convidando ele a sair, mas ele não conseguia enxergar a pessoa, porque a vibração energética dele estava muito densa, muito pesada. Mas tinha ali, com certeza, seu mentor espiritual ou um familiar que veio ajudar ele a fazer a passagem, que só ele não conseguia enxergar, porque o ódio cegou as suas vistas espirituais e ele só conseguia ouvir. Então é importante sim a gente entender, por mais que não acredite, não importa. Você não acredita? Tudo bem. É um direito seu não acreditar. Você acha que o espírito dorme depois que desencarna, que só vai vir acordar na ressurreição? Ok, é um direito seu, você pode acreditar nisso. Só que o que você não pode é deixar de estudar, deixar de aprender. Porque um dia, como eu sempre falo, você vai precisar. Tenha um bom dia, fiquem com Deus. A live já vai começar.